Olá, internautas, mais uma vez aqui no Espaço Online. Hoje nós estamos falando sobre o uso de novas tecnologias na educação. Nós trouxemos aqui em nossos estúdios o Alexandre Abate Paulo, que está aqui ao meu lado. Ele é o diretor da Escola Lourenço Castanha, aqui de São Paulo, e ao lado dele justamente o Martim Restrepo, que é diretor de tecnologia educacional da Editacuja. Nós falamos no primeiro bloco a respeito do uso dessas tecnologias e os diferenciais, inclusive, que essas experiências trazem à vida dos alunos. Nós temos algumas perguntas que já vieram das ruas, justamente para tentar complementar toda essa questão que nós estamos abordando. Vamos à primeira questão? Quais são os prós e o contra da tecnologia na sala de aula? Quem poderia responder? Bom, em princípio, entendamos que toda apropriação de qualquer tipo de tecnologia deve estar letrado a uma metodologia. Eu acho que quando uma tecnologia é usada, de pronto, sem uma estratégia associada por detrás, poderia gerar um impacto negativo na sala de aula. Imaginemos, por exemplo, que temos uma série de tabletas que estão sendo distribuídas e que todos os estudantes estão, digamos, tendo uma experiência com elas. Se a dinâmica da aula é exatamente a dinâmica de aula tradicional, a dinâmica da pedagogia tradicional, digamos que a incorporação dessa tecnologia poderia ser vista como que essa tecnologia pode atrapalhar, como que essa tecnologia é distrativa, como que essa tecnologia de pronto não está acrescentando. Então eu acho que, em princípio, para a implementação dessas tecnologias em cada cenário, devemos ter presentes a metodologia e a melhor forma em onde elas entrarão a ser utilizadas, né? Porque essas novas tecnologias não podem substituir de forma alguma conteúdo educacional. Acho que essa nova tecnologia ela vai ser mais um recurso utilizado na educação. Ela não vai fazer com que as outras sejam abandonadas. Isso a história da educação mostra. Isso faz com que o aluno se apaixone mais pelo conteúdo? Eu acho que é uma motivação muito grande, porque eles estão usando um recurso da vida deles, mais até do que da dos professores. A grande dificuldade é trazer os professores para essa realidade, porque já é a realidade dos alunos. E justamente nessa parceria entre alunos e professores, existe uma interação, os professores muitas vezes acabam aprendendo. Vão aprender, né? Muito, muito. Eu acho que os alunos têm muito a ensinar com o uso dessas tecnologias, mas muito mesmo, não tenho a menor dúvida. E aí essa troca é interessante numa sala de aula. Agora, os professores precisam estar abertos a isso, porque na verdade os professores utilizam o seu maior saber como a sua ferramenta de controle da sala, por exemplo. Então, precisa mudar um pouco essa mentalidade do professor, de ele também aprender com os alunos, e não ser o detentor do saber, que é o que a gente tem normalmente numa escola tradicional. Agora, justamente, você é diretor pedagógico de uma escola, é difícil para a escola entender e contextualizar o uso dessa tecnologia, porque muitas escolas, inclusive, acabam utilizando essas tecnologias, mas às vezes não a exploram da maneira como poderia ser explorada. Ou seja, falta ainda um pouco de entendimento mais profundo mesmo de como essas tecnologias podem efetivamente contribuir para a vida dos alunos? Então, acho que a preocupação, primeira preocupação é ter a formação dos professores para que eles usem essas ferramentas com as suas possibilidades diferentes da de um livro, por exemplo. Então não adianta eu usar um tablet e colocar o livro no tablet só para eu mudar a forma de ler. Porque a capacidade e a competência de leitora eu tenho em qualquer um dos dois caminhos. Claro. Então eu preciso usar as possibilidades que um tablet me oferece e que outros caminhos não oferecem. Por exemplo, o uso de GPS, o uso da máquina fotográfica, o uso de aplicativos, sair da sala de aula e usar no ambiente externo. Isso são possibilidades diferenciadas. Então, uso de clipes em aula de inglês, por exemplo. Uso de clipes, gravação. Então eu tenho uma série de recursos que são diferentes do que eu tenho num livro, do que eu tenho nas tecnologias usadas atualmente. Então a primeira preocupação é essa, é como que eu uso sem usar da mesma forma. Eu preciso usar os recursos que são diferentes dessa nova tecnologia. Temos mais uma pergunta que veio das ruas. Vamos à questão? Em quais matérias pode ser aplicada essa tecnologia? Em todas. Na verdade, em todas, e acho que a grande vantagem é a possibilidade da interdisciplinaridade.
Então, todos os projetos que fizemos eram projetos que envolviam 2, 3 ou até 4 disciplinas. Então, se eu saio para um parque com um aplicativo, eu posso estudar biologia, educação física, artes, eu tenho um outro projeto desenvolvido na escola de história com literatura. Então, não existe assim, uma redução a determinadas disciplinas. Qualquer disciplina, em física, em matemática, eu tenho uma série de jogos. Educação física, por exemplo? Uma série de jogos. Educação física também, sem dúvida. Martim, existe limite para esse uso da tecnologia? Sim, eu acho que, na verdade, como qualquer tecnologia, é uma coisa que está se reinventando a cada dia, é uma coisa que começa a incorporar diversos elementos novos e cada nova tecnologia, cada inovação, cada planejamento que dentro dessas tecnologias está chegando, nos traz novos recursos e nos traz novos elementos para trabalhar. Eu acho que, sem dúvida, é algo que, daí para frente, vai se alinhar com a própria evolução tecnológica, com a própria transformação da escola, justamente como um ente criador, como uma incubadora de conteúdos digitais, como um ente que começa também a atender necessidades locais que estão no seu próprio entorno. Sim, imagina, por exemplo, quando identificamos uma escola que pode estar, por exemplo, numa região de pescadores. Essa região de pescadores pode ter demandas e necessidades sobre sustentabilidade, pode ter demandas, por exemplo, sobre o próprio fazer da sua atividade. A escola pode se transformar também numa incubadora que entre a atender essas necessidades locais e, através de conteúdos digitais que comecem a ser criados, atender a essa escola. Então, na verdade, o limite é a própria criatividade e a própria imaginação, até porque estamos inseridos numa economia criativa, numa indústria criativa, que está trazendo justamente elementos que as próprias possibilidades tecnológicas nos dão a cada vez mais. Né? Existe algum aplicativo mais inusitado que recentemente pediram para que você desenvolvesse e que te chamou realmente a atenção? Sim. Para a física, por exemplo, a possibilidade de explorar sensores é bem interessante. Imagina que eu tenho um sensor que se chama giroscópio e acelerômetro, que está integrado dentro dessa tableta. Ele basicamente me permite saber a aceleração ou a velocidade na qual eu estou trabalhando. Imagina então se eu posso explicar física usando essas próprias características ou sensores que o tablet tem, e em vez de pronto de tentar explicá-la a partir de teoria ou a partir de pronto de fórmulas já concebidas, né, e conhecidas. Exatamente. Então eu acho que o que está chegando agora é a possibilidade de integrar laboratórios dentro desses dispositivos. O laboratório, que tipicamente é um espaço que está dentro da escola, entra a ser móvel. O laboratório também de informática, que tipicamente é uma sala onde tem uma série de computadores, se reinventa por causa disso, porque eu tenho laboratórios que são literalmente móveis, que eu posso levar para a sala de aula, que eu posso levar para fora da sala de aula. Então, justamente as possibilidades são infinitas e as possibilidades de integração desses conteúdos também são infinitas, porque entramos agora a falar de um conteúdo que é especial, mas que também é muito novo, que é conteúdo como experiência. Não é um conteúdo tradicional, como o Alexandre mencionava, que é levado para uma tecnologia como essa. É um conteúdo que apropria as melhores particularidades, contextos e experiências que essa tecnologia me dá e utiliza todos esses recursos a seu favor para desenvolver experiências educacionais completamente novas. Existe uma idade mínima para que as crianças tenham contato com essa nova tecnologia? Bom, na verdade, eu acho que também são tecnologias muito intuitivas. Sim, eu tenho uma filha de 2 anos que fica brincando com o iPad o dia todo, ela desenha, ela entra no aplicativo, ela muda e ela adora justamente criar e desenhar usando esse tablet. Tem, do outro lado, pessoas maiores, por exemplo, que não foram alfabetizadas e querem aprender a ler e estão usando essas tecnologias porque são fáceis de usar, porque são simples de usar. Então, sem dúvida, são tecnologias que são pensadas muito mais na experiência que eu tenho com elas, são muito mais intuitivas e, nesse sentido, pois não existe uma idade e é bastante gigante a possibilidade. Nós estamos encerrando esse segundo bloco, daqui a pouco a gente volta, inclusive, a conversar com os nossos convidados. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan Online o Alexandre Abate Paulo, ele que é diretor da Escola Lourenço Castanha aqui de São Paulo, e também o Martim Restrepo, que é diretor de Tecnologia Educacional da Editacuja. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre estes 2 trabalhos, você pode consultar estes 2 sites que vão aparecer justamente aí no seu monitor, lourençocastanho.com.br e também o editacuja.com.br. Espero que você continue conosco. No próximo bloco a gente volta a conversar com os nossos convidados. Até já!